Olá! A baixa qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia pode ser atestada pelo elevado número de reclamações registradas na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Por ano, são cerca de 3 milhões de queixas. E para combater os abusos, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou uma proposta que permite à Anatel suspender a venda e a ativação de celulares pelas operadoras. Para saber mais detalhes, o entrevistado desta edição é o autor da proposta e também o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Bem-vindo, deputado. É uma alegria poder conversar sobre um tema que é tão sensível para a vida do país, em especial para o meu estado, o estado do Amazonas, que tem um atendimento absolutamente precário no interior do estado. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as situações em que a Anatel vai poder suspender essas operadoras, se tem prazo, o número de reclamações, como é que está previsto no projeto? Por uma coincidência, quando eu era deputado estadual de 2010 a 2014, eu fui relator de uma CPI instalada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que avaliou o sistema de telefonia e os problemas no sistema de telefonia do Estado. E o que nós percebemos? Que o que havia era uma sobrecarga de linhas numa mesma antena. Por isso que o problema migrava de uma operadora para outra. Você chegava numa cidade, uma operadora funcionava bem e outra mal. Todo mundo migrava para aquela que funcionava bem e ela começava a piorar o seu serviço. E o inverso era verdadeiro. O que acontece hoje? As empresas vendem mais linhas do que a sua capacidade de atendimento, de ligações e de conexões ao mesmo tempo. Então, você chega no interior do Amazonas, por exemplo, você tem ali o seu telefone aparecendo 4G, mas você não consegue fazer uma ligação e nem receber uma informação pelo pacote de dados. Então, o que nós estabelecemos nessa legislação é que empresas que tenham reiteradas condenações por má prestação de serviço ficam impedidas de vender novas linhas até que solucionem a sua capacidade de atendimento com qualidade. E como é que o consumidor vai ficar sabendo que a operadora está suspensa? Porque pode ocorrer casos dela continuar vendendo o serviço mesmo assim, né? Esse controle é feito pela agência reguladora. O sistema de telefonia tem uma agência reguladora, que é a Anatel, e nós vamos, no processo de regulamentação, que será um decreto do governo federal, estabelecer as condicionantes para que a Anatel seja obrigada a fazer comunicações públicas das operadoras que estão impedidas de vender novas linhas, em quais áreas, em quais cidades elas estão impedidas de vender novas linhas. Agora, essas operadoras já são multadas, existe uma série de requisitos, inclusive, que a Anatel publica e que elas já são multadas. Só isso não é suficiente para que elas comecem a oferecer um serviço adequado para o consumidor? Não, porque a multa não resolve o problema da precariedade do serviço prestado. E se você tem um serviço precário que gera uma multa, geralmente as empresas não pagam, recorrem administrativamente, depois recorrem judicialmente. E elas continuam vendendo linha naquela mesma praça, você não terá o pagamento da multa e o serviço ficará cada vez mais precário. Nós oferecemos um mecanismo de melhoria da infraestrutura de telecomunicações no Brasil, que foi as mudanças na lei do FUST, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Por uma emenda minha, nós mudamos a natureza jurídica do FUST, que passa a ser um fundo de garantia e fomento para investimentos em infraestrutura em áreas remotas e permitiu a utilização dos recursos do FUST, que só podiam ser utilizados com telefonia fixa, também telefonia móvel e internet. Então, nós demos as condições para que as empresas deem mais robustez na sua infraestrutura. E precisamos, pela outra ponta, criar mecanismos efetivos de que elas sejam punidas pela prestação de serviços precários. Não tem punição maior do que impedi-las de vender novas linhas quando o serviço não está sendo prestado de forma adequada. Agora, o projeto do senhor ele foi alterado na Comissão de Ciência e Tecnologia. Qual foi essa alteração? A alteração foi feita pelo deputado Davi Soares, inclusive com a minha concordância, para que só considere
reiteradas reclamações contra as operadoras, aquelas reclamações com trânsito em julgado. É uma medida justa, principalmente para proteger as pequenas operadoras. A Comissão de Defesa do Consumidor também já aprovou a proposta. Eu queria saber qual a expectativa dela ser aprovada na Câmara, já que ela vai ser votada só nas comissões. Olha, eu acredito que as comissões de mérito já enfrentaram o tema, adequaram melhor o texto do projeto. Nós vamos agora para Finanças e Tributação, ela não tem nenhum impacto financeiro no orçamento da União, e Constituição e Justiça, ela também não tem nenhum vício de constitucionalidade. Eu quero crer que, como essa tramitação é terminativa, que muito em breve nós teremos a aprovação e a remessa para o Senado. Só uma última pergunta: se essas operadoras forem reincidentes, o projeto também prevê algum tipo de multa ou punição, caso elas continuem a vender os serviços, mesmo estando suspensas? Claro, o projeto prevê punições aí mais duras, inclusive como punição final a suspensão da licença, se após a determinação da Anatel elas continuarem vendendo linhas. Tá certo. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado por atender o nosso convite e vir aqui explicar esse seu projeto, que já foi aprovado em 2 comissões aqui na Câmara. Muito obrigado, e é sempre uma alegria falar com a TV Câmara e poder explicar aos brasileiros o trabalho que nós fazemos aqui a favor da nossa gente. Muito obrigado. Eu conversei sobre a proposta que suspende a venda e a ativação de celulares pelas operadoras com o autor, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.